Então, hoje nós vamos falar sobre criptologia, Torá, Zohar, entre umas questões aí que estão sendo abordadas nos estudos. Há 66 livros por pessoas, escritos por pessoas diferentes. Livros ou seja, letras, estavam os códigos e coincidências, possivelmente na criptografia, nós não sabemos. O computador não teve respostas dos valores e as probabilidades. Tudo estava ali, mas o computador não conseguia descrevê-lo. Absurdo, não havia base nenhuma. A primeira presença foi escrita, impressa, foi Gutenberg que escreveu a Bíblia e os manuscritos. Um livro, um botão e podemos ler a Bíblia hoje inteira. Quer dizer, ela foi transcrita e hoje nós podemos, através de um botão, ler tudo. Então, em Carta e Êxodos, Números, dentro temos os códigos divinos, Yeshua do Torá. Os 10 mandamentos com o Monte Sinais, como os Montes Sinais, as pragas e etc. e tal. No Torá, primeiro livro, Filhos de Israel, pragas devastadoras. Então, abriu-se o caminho do Mar Vermelho, como Moisés, antigos líderes judeus essênios, possivelmente essênios, segundo os estudos anteriores, tá, gente? Os códigos de Hitler, holocaustos, Isaac Rabin, ou seja, matemáticos de Israel, hoje descobrem a principal física em física quântica, os códigos da criptologia dentro da Bíblia, um possível código de criptologia. Ou seja, em 3 semanas a Guerra do Golfo foi feito por matemáticos que descobriram que Satã agiria em 18 de janeiro de 1991, antigo calendário hebreu. O Torá foi editado em pontuação e um transe mediúnico, possivelmente em transe mediúnico. Nós não sabemos. Então, o Rabino Sharer, do século XVIII, Shazer, do século XVIII, Elias em Salomão. Tudo que foi, será, está incluído no Torá, segundo a filosofia do Rabino Bach. Um matemático exímio, Isaac Newton. Todo o universo era uma criptografia, ou seja, a procura do código que revelaria o futuro da humanidade. Escrito em teologia esotérica. O rabino tcheco Weisen encontrou no Bach do século XIII a revelação do código da Bíblia dos mistérios, possíveis revelações. Em Gênesis 1, T, 49 letras, segundo O, contra o Rash, R, Tot, em Tó, ou seja, são em Levítico, 4º número do Torá, invertido. Isso é dentro do computador. O computador fazendo ou seja, rastreando, né? Em Deuteronômio também, Levíticos, o intervalo de 8 letras, Y, H, o nome de Deus inconsciente. E aí está a verdadeira força do livro da Bíblia. Sendo inconsciente das letras, o que se lê. E fazendo essa transcrição, vai como uma psicologia neural, ou seja, psicologia que vai entrando na mente das pessoas, tornando-se assim um livro poderoso. Código S e L, palavras codificadas, criptografia, ou seja, equidistantes dos textos longos. Gênesis, 79 mil letras, foi colocada no computador a letra de nascimento e morte. Propriedades de 10 livros para um seria o erro dessa criptografia, mas não foi. Códigos estão em tudo da Bíblia, como vivemos e como morreremos. Códigos e textos escondidos aonde Deus sempre se eleva. Os manuscritos antigos passa, ou seja, inconscientemente,
neurociência, uma neurociência. Em Gênesis, Lia, esposa de, ou seja, ela tem seis filhos, dá à luz a 6 filhos, e a última filha é Diná. E isso na Bíblia hoje, de Gutenberg, porque existe uma Bíblia mais antiga e nós vamos ver. O padrão oculto, ou seja, Bets ou T, Íade, terceira letra. Então, isso tudo está dentro do código dessas escrituras, tá? Então, Jesus de Nazaré, conforme estabelecido, nisso tudo aí foi colocado para que as pessoas pudessem ter essa linguagem. Passado, presente, arte. Então, o código de equidistante, que é o código que foi descrito, se aproxima da letra do T. Qual o propósito? Coincidência? História por milênios já existente. Jesus nasceu no século 7 e 4. E isso tudo vem a trazer essa força de caligrafia dentro do Torá. Agora nós estamos no Torá. E é lido a história da origem de tudo. Ou seja, os pergaminhos de 3.000 anos, alianças de Deus, ditado no Monte Sinai, escribas e pergaminhos de Torá. A existência de cópias com a letra alterada altera o significado do Torá. Por isso que é importante as pessoas fazerem a decodificação, e há milhares hoje de matemáticos que fazem essa decodificação dentro do Torá. O código de Alepo, o mais antigo, por Alepo e Assíria. O mais antigo código do Nelingrado, do Torá S de Moisés Sumiro. Em 1490, a Bíblia de 500 anos, grande, ou seja, a Bíblia hebraica, o código de Alepo. Lia com 6 filhos e Diná, a história do nascimento de Diná. E isso prediz essa Bíblia quando aparece essa inscrição, que é o código que está dentro dessa inscrição aqui, de 6 filhos e Diná sendo a 7ª. Nós não sabemos, mas eles não passam a definição exata disso. Mas esse é o código, ou seja, o código da Bíblia de Alepo e não do Nelingrado. Também incutida no Nelingrado, que é a mais nova. O antigo pergaminhos da Arca da Aliança no computador. Achar a Arca da Aliança pelos maçons. E então os maçons acreditam que ela se encontra dentro do templo de Salomão enterrada. E as lojas maçônicas, e as pessoas foram até as lojas maçônicas de Acá, com folhas de acácia, onde Salomão está ali sentado dentro do seu trono, ou seja, passado e presente, a arte decor, que é a arte da maçonaria. O rei Salomão é distinguido como a Arca da Aliança. Novos códigos são investigados pelo historiador Tim. A Bíblia perfeita, o Código de Deus, pedras fundamentais. Andaimes de criaturas aladas, Salomão no trono. Foi declarado filho, construindo um edifício magnífico. Temos aí para a época. Então nós vamos entrar no Zorar, que é o livro dualístico da Cabala, e é um livro que pode ser utilizado com forças demoníacas e a força espiritual positiva, dependendo de quem lê, a Bíblia também. Principal obra divina ou satânica, quando Moisés recebe o conhecimento oculto. Zorar, elevado códigos, 10 sábios compilados, que é o que significa tudo aquilo ali. Entrega os caminhos e o conhecimento, elucida, compila. Na caverna por 12 anos, os essênios viveram. Atos dos livros, Rabi Shimon Aurai. Livro do homem primitivo, aonde Adam Akimon, né, que significa o homem primitivo. Conhecimentos de geração em geração, conhecimentos duais. Esplendor como pedra filosofal. Pentecostes, divindade, como porções místicas, Êxodo, Levíticos, Deuteronômios, concretos ou seja, só coisas cabalares com 70
versículos da Gênesis. Tikkun, cabala de cada pessoa. Que é pessoal, homem, Oham Sofer, alegoria do infinito, revelação divina, conceito do infinito. No princípio era Deus. Então esse é o conceito da luz divina, da luz que se encontra no Torá. A luz divina, ou seja, que existia uma luz fraca e tênua, e essa era a luz do Torá. Tá bom, gente? Que é um dos ensinamentos. Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente.